fazer uma ponte para Hebreus capítulo 10. Salmo 101. Obrigado, irmão. Aleluia. Semana nós vamos estar aí num corre, né, para fazer a mudança. A pastora aqui não anunciou como será o próximo domingo. Não falou não, né, pastora? Sobre o domingo que vem, né? Tá. Enquanto você encontra aí, né, Salmo 101, presta atenção nisso aqui, irmãos. Essa semana nós vamos estar desmontando a igreja, tá? Vamos estar tirando os ventiladores, iluminação. Os irmãos vão ver que já tiramos as caixas de som do alto, né? Hoje de manhã tinha uma equipe aqui trabalhando. E essa semana vamos fazer o desmonte. Vamos montar uma estrutura para sábado, para ter o evento lá do 9º aniversário do Águias. E a nossa inauguração oficial vai acontecer não no final de semana que vem, é na outra, dia 27, sexta-feira, 28 e 29. Sexta, sábado e domingo. Já temos os pregadores que estarão ministrando para a nossa vida. Estamos fazendo uma linda festa para esses 3 dias também. Então nós vamos ter uma estrutura montada para o Águias, para que domingo a gente não fique com um culto assim, sem cara, né, de inauguração, né, sem um tom mesmo assim de reinício da casa. Nós vamos fazer o que o próximo domingo? As células que iriam ser na sexta vão se reunir no domingo. Tá? Então as células vão se reunir no domingo. Então aí o irmão que queira colar numa célula, só procurar por nós, podemos indicar uma bem pertinho da sua casa. Então os líderes de célula não vão poder reclamar, porque domingo eu ia esperar eles aqui no culto. Então não tem dessa, eu não queria fazer célula, né? Não tem jeito. Então a gente faz para que a igreja não disperse, nos preparando, porque a semana toda nós vamos estar trabalhando à noite. Tá? Então até sexta-feira vamos estar numa toada, trabalhando ali na estruturação do templo. E na semana que vem vamos estar trabalhando também na estruturação. Então próximo domingo não teremos culto, irmãos, aqui na igreja. Será reunião. Nem quarta, né? Quarta agora também não. Então nós vamos de hoje nos reencontrar em templo, só daqui 2 semanas. Na semana que vem, sábado com Águias, depois dia 27, 28 e 29. Tá bom? Então vamos ficar desse jeito. Todos entenderam? Ficou alguma dúvida? Mas se ficou a dúvida, pastor, não entendi, procura a pastora Marta, pastor Inajara, que vão explicar melhorzinho para o irmão, tá bem? Vamos meditar. Salmo 101, eu quero que você encontre o verso 6. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Diga comigo, igreja, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Irmãos, de imediato, dentro desta palavra, aprendemos uma coisa. O Senhor está à procura, no seu tempo, lá 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos, 5.000 anos, à procura de alguém para servi-lo, para que ele pudesse usar. E hoje, não mudou, irmãos, essa estratégia de Deus. Porém, para que nós possamos estar enquadrado nesta situação, onde Deus irá nos usar para servir, nós precisamos, irmãos, destravar certas áreas da nossa vida. Nós precisamos estar quebrando certos selos que muitas vezes vêm com o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. Aqui o salmista dá um entendimento que Deus, ele está, irmãos, em todo o tempo observando. Ele está nos olhando, ele está nos avaliando. E dentro desse contexto nós vemos que há um critério. O Senhor sempre ele vai focar naquele que está andando retamente com ele, a qual ele categoriza aqui como os fiéis. Ele está sempre à procura de pessoas que estão alinhadas e andando em fidelidade a ele. Para quê, pastor? Para que ele possa estar com esta pessoa e que ele possa usar esta pessoa para os seus propósitos e para, irmãos, as suas intenções. Quando nós observamos esse versículo, nós vemos, irmãos, que em toda a história, em toda a humanidade, nós vemos pessoas que foram usadas com mais proporção por Deus, como tem outras que foram usadas no oculto, foram usadas sem um dia ser citado o seu nome. Porém,
Deus, irmãos, sempre está manifestando o seu poder, sempre Ele está manifestando os seus dons, e Ele está sempre, irmãos, ali distribuindo suas virtudes e seus atributos. Por quê? Porque é através de homens, é através de pessoas, que Deus Ele cumpre com o seu plano aqui na terra. Por isso que Ele usa a vida, às vezes, das pessoas mais improváveis. Das pessoas que talvez você olhe e fala, mas esse não tem capacidade, esse não tem um preparo tão bom, ou essa não tem tanto conhecimento. Deus nunca vai lidar com isso, irmãos, que eu e você lida. Porque Deus, irmãos, Ele olha, se esta pessoa, se aquela pessoa se alinha com os seus propósitos. Pela sua soberania, pelo seu conhecimento e pela sua presciência, Ele entende, irmãos, a quem Ele pode usar e aonde Ele pode usar. Amém por isso? Porém, há, irmãos, algumas marcas que nós temos que responder a eles. Nós temos que mostrar para Deus, para que venha se cumprir esse propósito desse versículo, para que a gente venha servi-lo. Para servir a Deus, nós temos que cumprir com alguns propósitos. Nós temos que ter algumas marcas na nossa vida. E aí eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Aleluia. Vamos até Hebreus 10, que ali nós vamos aprender dentro de alguns versículos, algumas marcas que um cristão legítimo ele tem que ter na sua vida, para que ele viva esse propósito de Deus, para que ele ande alinhado com Deus, e acima de tudo ele possa servi-lo, dentro, irmãos, daquilo que ele quer realizar. Aleluia. Todos encontraram? Nós vamos iniciar aqui no versículo de número 19. O versículo de número 19 já vai nos mostrar qual é, irmãos, uma primeira marca que um verdadeiro cristão ele tem que ter na sua vida. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós recebemos, irmãos, da parte de Deus alguns esclarecimentos, vamos assim dizer. E entendendo aquilo que Deus quer falar conosco e quer nos mostrar, nós podemos desenvolver uma vida cristã muito mais eficaz. Uma vida cristã, irmão, muito mais funcional. Os irmãos vão se lembrar da semana passada, que nós pregamos aqui na ceia sobre assentar à mesa, sim ou não? Irmãos, é algo muito sério aquilo que nós pregamos na última semana. Porque quando nós pensamos, irmãos, acerca das mesas que nós sentamos, nós ali mostramos a quem nós nos assemelhamos, a quem nós fazemos apologia. Aqui, irmãos, a gente se curva, e aprendendo coisas como essa, a gente pode ter uma vida cristã muito mais desenvolta, muito mais funcional e uma vida muito mais eficaz. Aqui, irmãos, o escritor aos Hebreus, que é um escritor anônimo, ele deixa claro para mim e para você que pontos que são necessários para uma vida de um cristão que quer fluir, quer florescer na presença do Senhor, estão aqui demarcados, estão aqui esclarecidos. O versículo 19 vai falar poderosamente conosco sobre ousadia. Nós temos que ter na nossa vida uma ousadia. Mas ousadia para quê, pastor? E assim diz o versículo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus está dizendo para nós que essa ousadia, ela tem um caminho, ela tem um alvo. A ousadia que está sendo dita aqui não é uma ousadia para a gente usar, irmãos, muitas vezes para brigar com alguém. Não é uma ousadia, muitas vezes, para enfrentar uma situação. Não. Mas essa ousadia, ela tem um propósito de quê? De nos levar à presença do Senhor. É uma ousadia para entrar na presença de Deus. Porque quando nós falamos de ousadia, nós assemelhamos, irmãos, a um ímpeto. Nós ali assemelhamos isso a ter coragem, muitas vezes para quê? Para agir. Para nós termos uma marca de alguém que vai ser usado por Deus, alguém que vai estar, irmãos, qualificado para ser ali, irmãos, alguém que vai experimentar coisas que o mundo nunca experimentou.
situações, irmãos, que o mundo nunca viveu. Vai ser aquele, irmãos, que tem a ousadia de entrar na presença de Deus. Essa ousadia, ela é uma ousadia que ela quebra todo tipo de barreira. É uma ousadia que ela impõe na nossa vida um ímpeto. Nos impõe, irmãos, uma coragem para entrar na presença de Deus, independente do estado que nós estamos. Muitas vezes estamos, irmãos, com um erro na nossa vida. Ou um pecado, irmãos, que às vezes a gente pratica. Mas quem tem a marca dessa ousadia, ele não deixa nenhum desses problemas parar a sua vida. Ele vai ter coragem de entrar na presença do Senhor. O verdadeiro cristão não é aquele que não peca. Não é aquele que não erra. Não é aquele, irmãos, que muitas vezes a gente fala, pisou na bola. Não é isso. O verdadeiro cristão é aquele, irmãos, que tem a coragem de romper com tudo aquilo que diz não para ele estar no sim de Deus. Para estar agradável com Deus. Porque se fôssemos qualificar a vida de um cristão por quem não peca, essa igreja estaria com cadeiras vazias. Não teríamos nenhum de nós aqui. Porque todos nós, irmãos, carecemos e merecemos, né? Ou melhor, carecemos da misericórdia de Deus. E Ele, pela sua graça e pela sua bondade, né? Ele nos dá, porque nós não somos merecedores dela. Porque nossa vida é uma vida, infelizmente, inclinada por uma natureza carnal, por uma natureza, irmãos, humana. E isso muitas vezes nos tira do propósito de Deus. Por isso, irmãos, que todos os dias nós lutamos para não perder aquilo que nós ganhamos. Você não vai lutar para ganhar nada, você vai lutar para não perder. Porque uma vez que você entregou a tua vida para Jesus, um dia que você se rendeu a Ele, você ganhou já o maior prêmio da sua vida, que é a salvação. O demais é tudo parte funcional, irmãos, da nossa vida aqui na terra. Por que que eu me batizo? Eu me batizo para fazer parte do corpo de Cristo e para mim funcionar como igreja aqui na terra. O batismo, ele não me condiciona, irmãos, diretamente a uma vida de salvação. Mas aquele que um dia recebeu Cristo, ele tem que passar pelo processo do batismo. Então, irmãos, isso me condiciona, isso me traz a viver sempre o melhor de Deus na nossa vida. Quando eu vejo aqui o salmista falando que os olhos do Senhor estão sobre a terra, irmãos, aí é algo que me preocupa. É algo, irmãos, que tem que dar um start em mim dizendo, o Senhor está me vendo. Se isso não te preocupar, você está, irmãos, com uma falha na sua vida cristã. Você está, irmãos, de uma maneira que você está perdendo uma informação que ela é de suma importância para você. Quando eu penso que Deus está me observando, quando eu penso que Deus está me vendo, Ele vê o meu levantar, Ele vê a hora que eu acordo, Ele vê o jeito que eu acordo, a hora que eu entro no meu banheiro, a hora que eu tomo banho, eu me troco, tudo o que eu faço, o que eu penso na hora de almoçar, o que eu penso na hora de conversar com alguém, lá no meu trabalho, na escola, na faculdade, aonde eu estiver, Deus ali, Ele está comigo, está me observando. E Ele olha para mim, e Ele espera que nesse contexto de observância, Ele espera que eu, irmãos, enfrente todas as barreiras que a vida vai pôr para ter ousadia, para ter coragem para entrar na presença dEle. Porque todos os dias há vozes e circunstâncias que são colocadas no teu caminho para tirar, irmãos, de você o seu ânimo, para tirar de você a sua coragem. Ousadia, poderíamos categorizar como coragem, né? Todos os dias você é, irmãos, afrontado para perder as suas forças, para desanimar, para deixar. Ouvimos aqui o irmão Fagundes dando uma fração aqui, né? De situação da vida dele. Por quê? Porque o diabo intenta, o diabo luta. E quando nós temos a ousadia para entrar na presença do Senhor, nós, irmãos, entramos na presença do Rei. E quando nós entramos na presença do Rei, nós temos a maior chance de ter as nossas petições alcançadas. Lembra de Esther? Quando ela entra na presença de Assuero, ela entrou, irmãos, de uma maneira ousada. Por quê? Porque não era a vez dela de se apresentar para o rei. Mas havia um problema, havia uma barreira, havia uma sentença até sobre a vida dela.
E ela, irmãos, se encheu do Espírito Santo. Ela foi, irmãos, fez um jejum pesado, um jejum, irmãos, que ali envolveu toda a nação judaica que estava ali na Síria. E nós vemos que a vitória veio na vida dela. Por quê? Porque a ousadia de Esther fez com que a boca do inimigo fosse calada. Você quer ter, irmãos, uma marca de um cristão verdadeiro, um cristão que anda na intimidade e vê o efeito de Deus na sua vida? Seja alguém que quebra o selo da timidez. Né? Tem pessoas que até para orar a Deus, para buscar a face do Senhor, é tímida. Irmão, seja um crente louco na presença de Deus. Canta, berra, grita, clama, se entrega. Irmãos, tem vezes que eu me pego orando. Eu me pego orando de joelho. Daí a pouquinho eu estou com a cabeça no chão. Daqui a pouquinho eu estou deitado, só falando com Deus. Eu tenho várias maneiras. Quando eu vou para o monte, irmãos, eu fico nem doido. Eu fico andando aqui lá, gritando lá. Deus! E eu estou nem aí. Porque o que eu quero mais é que o meu Deus, Ele me enxergue, Ele me veja. E Ele me ajude a vencer, irmãos, as minhas dificuldades. Então uma coisa que não pode ter é essa timidez perante a presença dEle. Essa ousadia, ela não está vinculada a fazer coisas para Ele. Não é isso. Fazer coisas para Ele é outro assunto. Ele está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, que a gente tem que ter essa ousadia para entrar no santuário. Ou seja, entrar aonde a presença dEle está. E quando eu entro onde a presença dEle está, eu estou entronizado nele. E a partir daquele momento Ele está entronizado em mim. Eu e Deus começamos a viver um relacionamento de profundidade. Todo aquele que entrava no santuário e ia até onde a presença do Senhor estava, trazia respostas espirituais, proféticas e transformadoras para a sua vida. Zacarias, ele era um homem velho, sim ou não? Zacarias, pai de João Batista, para quem não sabe. Um homem velho. Sua esposa, uma mulher velha, estéril, sacerdotes da casa. Um dia, chega a vez dele de apresentar o incenso no templo. Oh, coisa boa. Chegou a vez dele de ir lá, entrar onde o santo dos santos estava. E ali ele apresentar o incenso e as orações. Aparece um anjo para ele. E ali, na velhice dele, Deus gera um filho para ele. Está entendendo? Toda vez que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, entrava no tabernáculo, olha Moisés, quantas vezes ele recebeu um particular com Deus, porque ele tinha um acesso ousado na presença do Senhor. Toda vez que ele entrava, e ali Deus falava com ele, ele trazia algo profético, algo sobrenatural, e aquilo fluía na vida dele e na vida daqueles que estavam ao lado dele. O que está faltando para nós nessa geração, gente, irmãos, sermos mais ousados. Hoje o crente, irmãos, ele está muito agente secreto. Hoje o crente, ele está muito, irmãos, educadinho. Nós estamos precisando de uma meia dúzia de louco dentro do templo que glorifica, que louva. Tem gente que um dia chegou em mim e falou assim, pastor, tem hora que eu acho que a nossa igreja não é pentecostal. Eu falei, você é doido, não fala isso não. Porque eu gosto do barulho, e eu sou um crente do barulho, eu nasci no barulho. Eu nasci debaixo da caixa de som de Deus, eu aprendi, irmãos, com Deus berrando na minha orelha. E eu não me incomodo com isso não, pode glorificar, pode profetizar, pode falar, não estou nem aí, irmão. O que eu quero é Deus na casa, amém? Aleluia. Tem pessoas que se intimidam, porque a pessoa do lado, muitas vezes, não gosta, irmão Hector. Ah, mas o irmão reclama quando eu glorifico. Dá um cutucão nele, irmão. Pega na mão e fala, irmão, dá um glória junto comigo aqui. Bota fogo nesse crente, irmão. Porque crente que é crente, irmãos, o pavio fumega no coração dele. Pode não estar pegando fogo, mas está saindo aquela fumacinha. Porque no fundo, ele queria ser igual a você, sabia disso? Queria glorificar, queria falar, queria expor a alegria do coração. Não deixa não, irmão. Crente morto do nosso lado não pode caber não. A pessoa tem que queimar. Põe a mão no teu irmão, vê se ele é quente. Fala assim, irmão, tá vivo então, hein? Amém? Se tiver frio, fala, derrama fogo, Jesus. Aleluia. Ousadia. O ousado, irmãos, ele chega na presença do Senhor. Ele não tem nenhum restício de contar a verdade para Deus. Irmão,
Olha a cena do Éden. Adão e Eva pecam. Deus desce na virada do dia. Olha essa, Lucas. Adão, cadê você? O que Adão fez? Se escondeu de Deus, atrás da árvore. Meu Deus, que palhaçada, né? Você acha que Deus não sabia que ele estava ali? Adão, onde você pôs o caminhão? Adão, ah, Senhor, tive medo. Né? Em outras palavras, foi isso, tive medo. Não tem como. O que Deus esperava naquele momento, que Adão viesse, se apresentasse. E olha, irmão, eu vou conjecturar, tá? Não vou dizer que seja isso. Mas se Adão naquela hora viesse, se jogasse nos pés do pai, eu fiz uma besteira, e contasse o que ele tinha feito, pelo que a gente conhece de Deus, eu acredito que Deus ia dar até um puxão de orelha nele, mas iria perdoá-lo. Alguma coisa extraordinária aconteceria naquele dia. Não é? Porque é a característica de Deus. Deus em nenhum momento formou a sua vida e a minha para te punir, para maltratar você com dores, com sofrimento. Porque até na dor a glória dele, irmãos, é revelada. Até no sofrimento, irmãos, a paz dele paira na nossa vida. É derramada a bondade, a misericórdia dele, irmãos, até nos momentos de extrema agonia da nossa vida. Aleluia. Ousadia. Precisamos dessa ousadia nos dias de hoje. Deu um crepe no som aí, ó. Vê aí, mocinho. Alguma coisa aconteceu. Aleluia. Voltou. Foi e voltou. Está entendendo, irmãos? É a marca que nós temos que ter. É você, irmãos, estar em ambientes e influenciar ambientes. Não é você ser, irmãos, imprudente, impertinente. Porque tem crente que é chato pra caramba. Tem gente que a gente não gosta nem de receber na casa da gente. Porque não sabe comedir. Está entendendo? Então, a ousadia, ela tem que estar como uma marca na nossa vida. Ah, pastor, não consigo. O que você vai fazer? Você vai orar. Você vai jejuar. Você vai clamar, você vai buscar. Não há coração que Deus não transforme. Não há mudança de vida que não aconteça perante o Senhor. Porque foi Ele que te formou. Foi Ele, irmãos, que pôs os seus ossos no lugar. Foi Ele, irmãos, que te pôs lá no ventre da tua mãe. Então Ele sabia o que Ele queria fazer contigo. Agora, você acha que se você clamar e buscar, não vai acontecer? Quantas pessoas a gente ouve falar aqui no templo que tinha vontade de cantar, mas não tinha coragem de pegar o microfone, porque o microfone assustava. Já ouviu testemunho assim? E hoje canta que nem um passarinho. Até eu estou cantando ultimamente. Mas não como passarinho, né, irmão? Tá com a cara rachada. É assim. A timidez, ela não pode dominar a vida de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem que estar pronto para reagir. Ele tem que estar pronto e com coragem para ser acionado por Deus nas horas de necessidade. A pergunta que eu te faço, você está pronto para isso? Você está pronto para ser usado por Deus nos momentos que Ele precisar? Eu vou te fazer uma pergunta. Pode te chamar? Pode te chamar? Nas horas de maior necessidade para que Ele cumpra os propósitos dEle. Você é a pessoa que está dizendo assim, ó, estou disponível. Aleluia. Aleluia. Você é que nem aquele um dos dois filhos. O pai chama, o primeiro dia diz assim, eu não vou. Mas ele acaba pensando melhor e vai. E o outro diz, não, eu vou. Só que chega na hora, não vai. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você falou, me usa, e você não se dispôs? Me chama, e você não foi? Já parou para pensar nisso? Você já pensou que tem coisas na sua vida que pode estar travado por situações como essa? Tem coisas que não se desenrolaram na sua vida, porque você está com essa pendênciazinha lá atrás da sua história. E nunca teve a humildade e a ousadia de chegar em Deus, pastor Fernando, e dizer assim, pai, me perdoa. Você já parou para pensar quantas pessoas já pediu oração para você e você nem lembrou do nome dela meia hora depois?
Já parou? Ô irmão, ora por mim lá na igreja. Você é crente, né? Ora por nós. Você nunca lembrou dessa pessoa. Aí depois você lembra, você encontra com essa pessoa mais tarde, fala, meu Deus, estou falando porque eu já fiz isso também, viu, irmão? Já passei por isso. E é um puxão de orelha horrível da parte de Deus. Ousadia. Essa intrepidez tem que fazer parte da nossa vida. E quando nós temos isso para entrar na presença de Deus, não é para afrontar pessoas. Não é para causar irmãos no meio da igreja, no meio dos grupos. Né? Porque tem gente que é valente no WhatsApp. Né? Vai lá no WhatsApp, faz um monte de regaço, mas cara a cara não tem coragem de falar. Vai na rede social, irmãos, joga aquele lixo na rede social. Mas não é responsável para dar conta daquilo que muitas vezes professa ali. Não é? O cristão não pode ter esse comportamento. O cristão ele tem que ter toda essa ousadia voltada para Deus. Não voltada para o mundo. Então, irmãos, em regra geral, é melhor você ser tímido para o mundo, mas seja ousado para Deus e usado por Ele. Quebra, irmãos, a banca, vai para cima. Arrebenta, como diz aí fora, né? Arrebenta a sapucaia dentro da igreja. Quer cantar, irmão? Não fica pensando nas pistas do mundo. Fica pensando no altar do Senhor. Quer transformar o mundo? Você não precisa ter o microfone. Vai lá, irmãos, entra com uma caixinha lá no meio da praça e começa a pregar. Nunca isso vai cair de moda. Nunca isso vai ser uma barreira para nós. Tem gente que fica dentro da igreja esperando cargo para fazer. Não pense em cargo. Tá aí, irmão Diego, essa obra aí da rua. O que ele mais precisa é de voluntário, irmão. E sabe quem caminha com ele? A maioria são os novos convertidos. Porque os velhos têm dito o quê? Ah, estou cansado. Estou cansado. Isso não é para mim. Está entendendo? Nós ficamos 5 meses com uma obra. Teve pessoa que não carregou um balde d'água. Em 5 meses nós ficamos lá. Não ajudou a dar uma vassourada. Está entendendo, irmão? Aleluia. Mas voltando ao foco. Isso é só para você pensar um pouquinho. Ousadia. Para entrar no santuário. Quando nós temos essa ousadia para entrar no santuário, sabe qual é a reação que nós fazemos para Deus? Nós queimamos incenso a Ele. Quando nós queimamos esse incenso, a princípio nós vamos apresentar para Ele incensos aromáticos, porque a primeira coisa que o Senhor traga é o aroma da sua entrada. As suas palavras vão ser julgadas pelo tragar do cheiro de Deus. Está entendendo? O olfato é o primeiro instinto que Deus, sentido que Deus vai usar naquela hora. Opa, o Mário entrou. Thaís entrou. Fagundes entrou. Está entendendo? É o primeiro contato que Deus ele recebe é quando você entra com ousadia na presença dele. Esse incenso aromático vai criando um ambiente, irmãos, profético, um ambiente de poder, um ambiente sobrenatural. E ali a manifestação de Deus começa a acontecer na nossa vida. Haverá, irmãos, uma resposta quando nós entrarmos com ousadia na presença do Senhor. Lá no finalzinho eu vou contar para vocês. É tímido. É bloqueado. Então, irmãos, ore a Deus nessa noite. Fala, Deus, me destrava. Deus, quebra esse selo da timidez da minha vida. Porque eu quero estar intenso na sua presença. Aleluia. Olha o segundo ponto. Aleluia. Segunda marca que o cristão tem que ter, aleluia, quando está na presença do Senhor. Verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Firmeza. Nós precisamos ter, além de ousadia, firmeza. Firmeza do quê, pastor? Firmeza em que sentido?
para sustentar aquilo que nós declaramos. Você confessa a Cristo para as pessoas? Só que ao mesmo tempo você tem dúvidas muitas vezes daquilo que você fala. Tem pessoas que falam de Cristo, falam, irmãos, daquilo que ela ouve muitas vezes do altar, fala daquilo que ela experimenta com Deus, aí chega um que é um pouquinho mais persuasivo, você já começa a pensar, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Será que é dessa maneira? E aqui ele está dizendo para nós que ter firmeza é, irmãos, sustentar aquilo que nós professamos. É você agarrar com força. É você reter aquilo que você fala. Por quê, irmãos? Porque qualquer palavrinha, qualquer conversinha fiada, muitas vezes leva você. Te tira daquilo que você tem firme convicção. Você sai do culto cheio de Deus. Deus olhou para você nessa noite e falou, pai, vou fazer coisas grandes aí. Sua vida, irmãos, está uma botija virada para Deus encher. Só que chega em casa, recebe uma afronta. Ou vai amanhã para o trabalho, recebe também lá uma outra afronta. E você já começa a pôr em dúvida tudo aquilo que você confessou. Tudo aquilo que você declarou. O escritor aos Hebreus diz assim, ó, retenha. Segura firmemente aquilo que você fala. Porque é fiel aquele que te promete. Sabe o que está acontecendo? Tudo aquilo que Deus declara de você, ele não volta atrás. Mas ele tem visto que muitas vezes aquilo que você fala, você dá um passo para trás. Está entendendo? Deus ele não quer você como aquele irmão que recua. E nós vamos ver isso aí no final. Ele não quer você como alguém que fica oscilando ou cocheando em dois pensamentos. Não. Eu tenho que me firmar, eu tenho que segurar com força, eu tenho que reter aquilo que eu tenho por convicção da minha fé. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu só vou ao Pai só se for por Ele. Não tem outro. Aí chega alguém aí dizendo, olha, não precisa ser assim. Ou chega aqueles que batem no domingo de manhã na porta da gente, começa a ensinar uma outra doutrina para nós. E muitas vezes a gente fica dando ouvido para essa conversa fiada. Crente, irmão, que não tem vida no altar, querendo te doutrinar, querendo te ensinar. Vai para a rede social, irmãos, e fica ali brigando com a sua consciência. Porque você fica ouvindo alguns lá que você não sabe nem a história de vida. O cara vai lá, senta diante de uma câmera, prepara um grande cenário. Começa a pregar e você fala, nossa, aí, você não sabe se o cara é um profano, você não sabe se o cara é um adúltero, se é um corrupto. E você fica descredibilizando muitas vezes a palavra que é pregada no altar, que te dá o alimento toda a semana. Está entendendo? Aleluia. Firmeza. Diga comigo, ousadia e firmeza. Você tem que segurar aquilo que você acredita. Não deixa as pessoas arrancar de você, não. Não deixa as pessoas arrancar de você aquela certeza que você tem que Deus vai agir na sua vida. Que Deus vai transformar o ambiente que você vive. Que Deus vai mudar a história da sua família. Muitas vezes o tempo, irmãos, ele testa a gente. E a gente começa a ouvir pessoas erradas. Já viu isso? A gente começa a ouvir pessoas erradas. E essas pessoas, elas começam a deformar a nossa fé. Aí, aquele que é fiel a nós, aquele que está dizendo para você assim, ó, eu vou estar contigo, a tua peleja não é sua, é minha. Aquele que diz assim, ó, eu sou fonte de água viva, aquele que tem um monte de promessas para nós, ele vai dizer, como é que eu vou alimentar uma situação dessa? Ele precisa que você pelo menos tenha convicção daquilo que você acredita. Seja firme. Uma pessoa firme, ela não se abala por qualquer vento. Ela não se abala. Por quê? Porque ela é edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Pode vir qualquer problema. Ela é a semente que caiu em terra boa, não é a semente que caiu entre os espinhos. Porque qualquer coisinha, qualquer conversa torta, mata, sufoca essa semente. Que semente você é?
firmeza. Ousadia e firmeza. Tem que ser marcas de um cristão que quer, irmãos, ser usado por Deus. A quem ele possa usar. Mas tem mais ainda. Olha lá o que diz para nós o verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Só o Mário entendeu. Confiança. Ousadia, firmeza, confiança. Confiança para quê? Para que nós recebamos aquilo que Deus prometeu. Para que nós recebamos o galardão. O galardão é o quê? Vai ser a tua recompensa espiritual. A Bíblia nos fala que o galardão vai ser aquilo que nós vamos receber quando estivermos na presença do Senhor. Quando Ele ali julgar as nossas obras, julgar as nossas ações, nós vamos receber uma coroa e nessa coroa haverá pedras. Vai ter pessoas que nós vamos olhar, você vai falar assim, meu Deus, esse aí trabalhou muito para Jesus. E talvez esse era aquele que morava debaixo da ponte. É aquele que muitas vezes não tinha um prato de comida tão bom como você come. É o cara que andava a pé, não andava de moto como a gente anda. É o cara que morava na tapera, que não mora numa casa tão boa como você mora. Será esse que nós iremos olhar e vai dizer, olha, esse cara escreveu uma história com Cristo. Essas pedras com certeza dará, nós vamos entender isso lá no mundo espiritual, algum lugar, irmãos, diferenciado no céu. Ou algum reconhecimento diferenciado diante do nosso Deus. Quando nós falamos de confiança, nós falamos de uma vida de fé. Falamos de uma vida, irmãos, que ela é resignada a viver, a declarar Cristo e mostrar que a nossa confiança jamais vai estar no homem, mas vai estar 100% em Deus. Olha aí. Não rejeiteis. Eu não posso rejeitar. Eu não posso dizer não. Ainda que tudo diga não, ainda que tudo conspire contra aquilo que eu acredito, eu tenho que declarar a minha fé no Senhor, que Ele está cuidando de todas as coisas. Ousadia, firmeza, confiança, tem que ser as marcas de um verdadeiro cristão. Você está caminhando com alguém, você vê que não tem nada disso. A pessoa só vive na dúvida. A pessoa não tem certeza, irmão, daquilo que ela acredita. A pessoa, irmãos, não tem firmeza. Ora acredita em Deus, ora acredita no tarô, ora acredita no astrólogo, ora acredita, irmãos, nos coach, não sabe no que acredita. Você acha que não tem pastor que vê cartas? Acabei de descobrir um essa semana aí, ó. E a igreja é assim, ó. Fogo no diabo mesmo. Eu quero mais que mata. Aleluia. Está entendendo? A minha confiança, ela tem que estar no Senhor total. Ela tem que ser absoluta. Ela tem que ser integral para Deus. Não tem nada parcial do meu relacionamento com Deus. É uma vida resignada à profissão de fé. E quem tem fé, irmãos, é a coisa mais linda. Porque nada que está em volta da vida dessa pessoa declara ela. Porque quem tem uma vida de fé mostra o que ela é por dentro, não mostra o que ela é por fora. Nada, circunstância nenhuma define ela. Não é? E isso é o que vai garantir o seu galardão. A sua recompensa. Aquilo que você está depositando como crente diante do Senhor. Sabe o que você faz num culto como hoje? É como se você estivesse fazendo um depósito, irmãos, no banco do céu. Você vem, você adora a Deus, Deus está vendo, está lá, te acreditando, está te acreditando, está te acreditando. Duro vai ser o dia que o Senhor colocar no telão a nossa vida, declarada por o mundo inteiro, e ver que não há obras nenhuma. Ou ver que as minhas obras foram contaminadas. Ver que eu fui corrupto, fui um mentiroso, fui um blasfemo.
Quando essa situação acontecer, é a hora de você lembrar um culto como esse, dizendo, poderia ter feito diferente na minha vida. Está entendendo? Dá um cutucão no teu irmão e fala, vai acontecer isso na sua vida. Ah, eu não quero, pastor, passar por isso. Vai acontecer, não. Tem jeito. Porque é assim, que você vai conhecer o pastor Marcelo de verdade esse dia. Ai, Jesus, vai ser coisa feia. Aleluia. Vai ser assim, irmão. Você vai olhar aí para os papas que você vê aí hoje, nas mídias. Você vai ver realmente quem são esses caras. Quem são aquelas mulheres. Os famosos gospels, as estrelas gospel que nós temos hoje. Que você paga 100 mil reais para subir num púlpito desse para pregar. Para cantar. Você vai conhecer realmente quem é a vida dessa pessoa. O que ela fez, o que ela não fez. É o galardão, irmão. É a hora que a conta vai chegar. 1 Coríntios capítulo 3 fala que todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. O ouro vai ser, se tem obras de ouro, vai ser provado pelo fogo. A prata vai ser provado pelo fogo. A de pau vai ser provado pelo fogo. A de palha vai ser provado pelo fogo. Vai ter gente que vai até ser salva, mas não vai ter, irmãos, um galardão no céu. Porque a Bíblia fala, a palha vai queimar, mas esse ainda vai ser salvo. Será que só isso é suficiente? Porque se Deus me deixa declarado que convém eu ter galardão, irmão Hector, é porque alguma coisa boa tem a mais lá. Não é possível. É muito raso eu querer só isso. Por isso que eu tenho, irmãos, que desenvolver a minha ousadia, a minha firmeza. Eu tenho que desenvolver tudo isso na minha vida. Porque algo bom está me esperando lá no céu. Vou fechar essa palavra. Verso 36. Porque necessitais de paciência, ou em algumas outras traduções, perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós falamos de galardão, daquilo que vamos receber no céu. E a promessa agora é aquela que está sendo definida no céu e na terra. Por que que eu tenho que ser perseverante? Ou paciente? Porque só é perseverante quem é paciente, não é verdade? Fala a verdade. Tem alguém irritadinho aqui? Então se abandona fácil se for irritadinho. Qualquer coisa você quer, eu vou parar, eu vou saltar, eu vou largar. Não é assim? Irritadinho é desse jeito. Não é assim? Fala Deus, José. Fala Deus. Perseverante. Essa tem que ser, irmãos, uma das maiores marcas da sua vida. A perseverança, ela te faz caminhar ainda que rastejando. Ainda, irmãos, que nada coopere com a sua vida. Mas a marca do perseverante é isso. Porque ele vai sempre caminhar destinado a um alvo, buscando. Quer ver? Projeta para nós Hebreus 12:1, por favor. Hebreus 12:1. Deixa eu ler esse versículo. Aleluia. Nós vamos sempre ver que nós vamos caminhar para um alvo, nós temos algo para alcançar. 12:1. Aí está 10:12. Isso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está falando uma mentira essa palavra? O pecado não bate todo dia a porta? Bate. E corramos com eu estou com o seu irmão. Aprenda a exercer a sua paciência. Seja mais calminho. Senão você vai perder o céu. Desacelera, companheiro. Desacelera. E corramos com... Já viu alguém correr com paciência, irmão? Nossa, dá até raiva, né? Gente, olha lá. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos por quê? Porque tem um alvo, gente.
Nós estamos na grande corrida da vida. Nós temos um lugar a chegar. Mas a perseverança que vai garantir se eu vou estar lá ou não. Eu sempre conto aqui para os irmãos e oriento os irmãos a assistir o filme ou comprar o livro O Peregrino. Quem já leu já? John Bunyan. Cara, tem que ser isso aí, um livro de cabeceira para sua cama. Ele é ilustrado, é que nem gibi, assim, ó. Você vê a figurinha e tem uns textos. Eu não sei hoje, eu tenho uma edição mais antiga. Você vai ver, irmãos, o trajeto do cristão, que coisa linda. Não é não? Então o teu já é mais atualizado, né? É só escrita. O meu é das antigas, é mais gostoso ainda. Você vai vendo a situação. E lá nós vemos que os personagens, irmãos, lá nesse livro, eles são situações. Por exemplo, tem lá, né, vai haver aquele que é o Paciência, o personagem chama-se Paciência, né? Você vai ver assim que ele dá uma força para o cristão. Não, vamos caminhar. Ele anda um caminho com o cristão. Falou, agora você pode ir na minha frente. Perseverante. Irmãos, e nós temos que aprender a lutar com essa perseverança. Porque todos os dias nós somos provocados a esmurrar pontas de faca. A nos armar. A ofender. A reagir. A falar coisas que você nem gostaria de falar. Será que é só a minha vida que é assim? Será que a sua vida é diferente da minha? Todos os dias é assim. E a perseverança é, irmãos, uma manifestação em nós que faz a gente olhar para tudo isso e dizer assim, ainda vale a pena servir a Deus. Quem tem hábito de assistir jornal aqui de manhã, tomando café? Eu tenho. Se você pudesse pegar sua televisão e torcer, vai sair sangue. E ainda assim, ao terminar aquele momento, você fala, ainda vale a pena servir a Deus. Não é? A vida é isso. Marcas, irmãos, de um verdadeiro cristão. Ousadia, firmeza, confiança e perseverança. Por que, pastor, que eu tenho que ter essas marcas na minha vida? Além de ser um dia usado por Deus, olha o que diz aqui embaixo, no versículo de número 37. Porque tudo aquilo que está por vir, ainda que esteja demorando, irmãos, um pouco, mais um poucochinho de tempo, o que há de vir e não... Tem gente que não entendeu. Mais um poucochinho de tempo. Se você está cumprindo esses 4 pontos, se está manifesto em você esses 4 pontos, calma. Mais um poucochinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Vai chegar na hora certa na sua vida. Quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Eu falei de 4 situações na sua vida que você tem que destravar. Talvez você está precisando ser mais firme. Talvez você está precisando ser mais perseverante. Irmãos, presta atenção em mim aqui. Deixa os músicos subir. Quantos projetos na vida você tem parado? Quantas coisas na vida, irmão Marcos, começou e parou no meio do caminho? Desistiu. Presta atenção em mim aqui, eu quero que você olhe para mim. Perseverança. O projeto era tão bom, Noemi. Por que parou? Foi tão pensado. Foi tão calculado. Você sonhou com aquilo. Deus te deu planos, te inspirou. Porque na verdade, você não persevera porque você é travado nessa área. Você tem que aprender a enfrentar gigantes. Mais do que aprender a estratégia de derrubar ele, se oriente onde estão as pedrinhas para você pegar. Sabe o que está faltando em você? Para perseverar mais? Às vezes olhar à sua volta. E ver que Deus às vezes já te deu todos os recursos para você avançar mais. Ir mais além. É a marca que Deus quer na sua vida. Os olhos dele estão aqui sobre esse templo. Está olhando sobre a nossa vida, sobre a nossa geração.
para que hoje ele possa usar, para que hoje ele possa cumprir com seus propósitos. Mais um pouco de tempo, que há de vir virá e não tardará. Porém, também ele continua, irmãos, essa fala, dizendo assim, que o justo viverá da fé. Aprenda a ter mais fé. Acredite mais. Se você acreditar mais, você fará coisas que está maior do que os teus recursos. Você viverá coisas que está maior que o seu entendimento. Estarão maior que o seu entendimento. Você realizará coisas que está maior do que a sua capacidade. Você acredita nisso? Essas são as marcas que nós precisamos ter. Deus ele não está preocupado se você vai ser rico ou não. Deus sabe quem ele enriquece. Porque riqueza é dom, irmão, não é para todos nós. Sinto te falar, nem todo mundo aqui vai ficar rico. Pode ficar bem de vida, rico. É para um ou para outro. E é dom. Eu sei que você falou assim, espero que eu tenha o dom, né? Quero orar com você. Essas marcas é o que vai te levar a viver coisas diferentes com Deus. Extraordinárias. A viver marcas na sua vida que elas são geradas pelo Evangelho, não pelo orgulho, não pela altivez, não pelos nossos achismos. Está cheio de crente, irmão, cheio de marca de si mesmo. Ele se fere. Não é Deus que marca. Ele se fere. Ele se arranha, ele se sangra. E acha que está